Eles me disseram que eu tinha tudo, e por 20 anos eu acreditei. O que eles não me disseram é que tudo que eu construí seria a arma usada para me destruir. Se você já sentiu o gosto amargo da traição, inscreva-se e me diga nos comentários de que cidade você está assistindo a essa justiça ser servida. Meu nome é Helena Alencar, e por 2 décadas eu fui a arquiteta silenciosa de um império. A Bastos em Alencar não era apenas um nome em placas de mármore nos lobbies de arranha-céus. Era o meu sangue, a minha alma, a minha genialidade transformada em concreto e vidro. Eu desenhei cada linha, cada viga de sustentação, cada estratégia financeira que nos catapultou para o topo do mercado imobiliário de luxo. Ricardo, meu marido, era o rosto, a voz tonitruante que encantava investidores e estampava capas de revistas. Eu, por escolha, era a mente nos bastidores, a imperatriz no silêncio do meu estúdio. Eu acreditava na nossa simbiose, na nossa parceria sagrada. Ele era o sol e eu, a força gravitacional que mantinha seu universo em perfeita ordem. Eu não queria os holofotes. Eu só queria a lealdade do homem com quem construí tudo a partir do nada. Essa foi a minha maior obra de ficção. A ilusão era mantida com uma precisão cirúrgica. Ricardo me protegia do estresse do mundo corporativo, afastando-me de reuniões cruciais do conselho com um beijo na testa e a desculpa de que minha mente criativa não deveria ser contaminada pela ganância dos homens de terno. Enquanto isso, ele estava me isolando, me tornando uma figura etérea dentro da minha própria empresa. E havia Sofia Prado, a jovem e ambiciosa analista que Ricardo trouxe como sua protegida. Ela me tratava com uma reverência quase religiosa, trazendo meu café exatamente como eu gostava, fazendo perguntas brilhantes sobre meus projetos, com um olhar de admiração que, hoje eu sei, era um scanner de vulnerabilidades. Ela não admirava minha mente. Ela a estava mapeando para poder saqueá-la. Juntos, eles formavam a frente perfeita, o marido dedicado e a pupila leal, ambos jurando lealdade a mim, a rainha desavisada em seu castelo de vidro. E eu, cega pelo amor e pela confiança, os via como a prova viva do nosso sucesso, sem perceber que eles eram os arquitetos da minha demolição, preparando o palco para a noite que mudaria tudo. A gala do Projeto Vértice, minha obra-prima. A noite da gala do Projeto Vértice deveria ser o ápice da minha carreira, a celebração da nossa vitória mútua. O salão de baile do hotel mais luxuoso da cidade era uma constelação de poder e influência, todos reunidos para aplaudir a obra que eu havia concebido em incontáveis noites de insônia. Eu observava das sombras, como sempre, sentindo um orgulho sereno enquanto Ricardo, meu Ricardo, comandava o palco. Ele era radiante, um maestro banhado pelos holofotes, descrevendo a grandiosidade da minha sinfonia de vidro e aço com uma paixão que me fez sorrir. Cada palavra dele era um tributo à nossa jornada. Ou assim eu acreditava. Para mim, aquele prédio não era apenas um marco arquitetônico. Era o monumento do nosso amor, da nossa parceria, a prova física de que juntos éramos imparáveis. Eu via nosso reflexo nos vidros espelhados do salão. Um casal que havia construído um império a partir de um sonho. E meu coração se enchia com a certeza de um futuro que parecia tão sólido quanto as fundações que eu mesma projetei. O discurso de Ricardo se estendia, tecendo uma tapeçaria de conquistas e agradecimentos. Ele mencionou investidores, políticos, até mesmo o engenheiro-chefe. Mas meu nome pairava no ar, não dito. Uma pequena agulha de gelo tocou meu coração, mas eu a afastei rapidamente. Ele está eufórico, pensei, guardando o melhor para o final. Então, ele fez uma pausa dramática e seus olhos encontraram os meus na multidão. E agora, eu gostaria de chamar ao palco a mulher que esteve ao meu lado em todos os momentos, Helena. Um alívio quente me percorreu enquanto eu caminhava em direção a ele. O som dos aplausos abafado pela batida forte do meu coração. Ele me daria o crédito, finalmente, na frente de todos. Ele pegou minha mão,
seu toque estranhamente frio, e se virou para o microfone. A multidão se silenciou em expectativa, esperando a declaração de amor, o reconhecimento da arquiteta por trás do império. O sorriso dele, porém, não alcançava seus olhos. Era uma máscara polida, escondendo um abismo. Helena foi uma inspiração, ele começou, e a palavra no passado soou como um alarme de incêndio na minha mente. Mas impérios não são construídos sobre inspiração. Eles são construídos sobre ambição e uma visão implacável do futuro. Ele apertou minha mão com força, me mantendo presa ao seu lado, um adereço em minha própria execução pública. Ele se inclinou para o microfone, sua voz ressoando pelo salão com uma crueldade calculada. Eu preciso de alguém que acompanhe meu ritmo. E, honestamente, eu já cansei de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Um vácuo que sugou todo o ar dos meus pulmões. Antes que eu pudesse processar o golpe, ele soltou minha mão e estendeu a outra para a primeira fila. Sofia se levantou, um modelo de falsa compaixão em seu rosto, e subiu ao palco. Na frente de todos, na frente das câmeras, Ricardo a beijou. Um beijo longo e apaixonado que selou não apenas o fim do meu casamento, mas a anulação de toda a minha existência. Meu corpo se moveu por conta própria. Um autômato programado para fugir da dor. Virei-me e comecei a descer do palco. Cada passo uma eternidade sob o peso de 1000 olhares de pena e choque. O mundo era um borrão de luzes e sons distorcidos, uma paisagem de pesadelo. Ao passar por Ricardo, que agora tinha o braço em volta da cintura de Sofia, ouvi um fragmento de sua conversa com nosso diretor financeiro. Um sussurro que cortou a névoa da minha humilhação como uma navalha. Com a assinatura dela no vértice. A transferência para a offshore na Suíça está liberada. O último elo foi cortado. As palavras não fizeram sentido imediato, mas se alojaram na minha mente como cacos de vidro. Suíça, transferência, último elo. De repente, uma clareza terrível começou a despontar. Aquilo não era apenas uma traição pessoal. Não era sobre amor ou desejo. Era um golpe. A humilhação pública não era o objetivo. Era a arma de distração. A cortina de fumaça para encobrir o verdadeiro crime. No carro, o motorista perguntou para onde ir, mas eu não conseguia falar. O choque havia se transformado em algo diferente, algo mais frio e denso. As lágrimas que eu esperava não vieram. Em seu lugar, uma fúria gelada começou a cristalizar em minhas veias, afiando minha mente até um ponto de clareza cortante. Eles não apenas me descartaram, eles me usaram. Minha assinatura, meu gênio, minha confiança, tudo havia sido uma ferramenta para o roubo final. Eles contavam com a minha reação emocional. Eles esperavam que eu me desmanchasse, que eu me tornasse a esposa histérica e de coração partido, cega pela dor e fácil de neutralizar legalmente. Eles me subestimaram de uma forma que seria fatal, não para mim, mas para eles. Naquela noite, na solidão da casa que eu havia projetado, a mulher que eles tentaram destruir morreu, e em seu lugar, a arquiteta silenciosa começou a desenhar sua última e mais complexa estrutura, a ruína meticulosa e inevitável de Ricardo Bastos e Sofia Prado. Eles queriam um império? Eu lhes daria cinzas. A jornada de volta para casa foi um borrão de luzes da cidade sangrando umas nas outras através do vidro do carro. O silêncio era mais ensurdecedor do que os aplausos que agora celebravam a minha aniquilação. Eu esperava um dilúvio, um colapso de soluços e raiva que me afogasse. Mas nada veio. Em seu lugar, um vácuo gelado se instalou no meu peito. E a dor, em vez de se liquefazer em lágrimas, começou a se cristalizar em algo duro, afiado e perigosamente claro. As palavras de Ricardo ecoavam, não as da humilhação pública, mas o sussurro venenoso que eu captei de relance. Suíça, transferência, último elo. A frase girava em minha mente, não como um eco de traição, mas como as coordenadas de um mapa. Um mapa que não levava ao meu coração partido, mas ao cofre deles. Naquele instante, a dor se tornou secundária. A curiosidade, fria e analítica,
assumiu o comando. Eles não estavam apenas terminando um casamento, estavam finalizando uma transação. Ao entrar na casa vazia, cada objeto que eu havia escolhido com amor parecia zombar de mim. A arte nas paredes, os móveis que desenhamos juntos, tudo era parte do cenário de uma peça de teatro macabra, da qual eu era a última a conhecer o roteiro. E então, a lógica fria da arquiteta em mim se sobrepôs à agonia da esposa. A humilhação pública, o beijo teatral, a crueldade calculada, não era sadismo gratuito. Era uma estratégia. Eles precisavam que o mundo me visse como a esposa histérica e descontrolada, a mulher emocionalmente instável que não poderia ser confiada com as rédeas de um império. Eles contavam com o meu colapso. Minha dor seria a arma deles no tribunal, a justificativa para me declarar mentalmente incapaz, para tomar minha parte da empresa por uma fração do seu valor. Eles não queriam apenas me deixar. Eles queriam me apagar, me transformar em uma nota de rodapé trágica na história de sucesso deles. Naquela noite, em meio à opulência silenciosa do meu lar profanado, a mulher de coração partido que eles esperavam que eu fosse, deu seu último suspiro. Eu não gritei, não quebrei nada. Apenas me servi de uma taça de vinho. Sentei-me à minha mesa de desenho e observei o horizonte da cidade que ajudei a construir. A fúria não era um incêndio descontrolado. Era o frio azul de um maçarico, focado e preciso. A decisão foi tomada sem hesitação. Eu não iria confrontá-los. Não lhes daria a satisfação de uma cena, nem a munição de que precisavam. Em vez disso, eu interpretaria o papel que eles me designaram com uma perfeição digna de um prêmio. Eu me tornaria a obra-prima da performance deles, a mulher devastada, frágil e perdida. Enquanto eles celebrassem sua vitória, cegos pela própria arrogância, a arquiteta silenciosa começaria a trabalhar no subsolo, mapeando cada pilar de seu império fraudulento, não para consertá-lo, mas para implantar as cargas de demolição. Meu objetivo não era mais recuperar o que era meu. Era maior. Era garantir que eles não tivessem nada para onde correr quando o castelo de cartas que construíram sobre as minhas fundações desabasse. A partir daquele momento, cada lágrima em público seria calculada. Cada telefonema desesperado para amigos seria um ato de desinformação. Cada sinal de fraqueza seria uma isca. Eles me subestimaram como esposa, mas se esqueceram da arquiteta. E toda arquiteta sabe que a estrutura mais imponente tem um ponto de falha catastrófica. Eles me deram o projeto de sua ganância, e eu passaria cada segundo da minha nova vida encontrando esse ponto. A vingança não seria uma explosão de paixão, mas uma implosão controlada, silenciosa e absoluta. Eles queriam que eu desaparecesse? Eu o faria. Desapareceria por trás da máscara de uma vítima, enquanto, nas sombras, a imperatriz silenciosa afiava suas ferramentas para desmantelá-los, viga por viga. A primeira fase da minha guerra não seria travada com gritos ou acusações, mas com o silêncio de um predador. Eu precisava manter a fachada de uma mulher quebrada, uma concha vazia de luto e confusão. Cada aparição pública era uma performance meticulosamente ensaiada. Olhos inchados, um tremor sutil nas mãos ao segurar uma xícara de chá, conversas interrompidas por um suspiro acidental, de dor. Meus antigos amigos, os mesmos que aplaudiram minha humilhação, agora me ofereciam uma compaixão superficial, que eu aceitava com uma gratidão frágil. Eles relatavam cada detalhe do meu colapso a Ricardo, exatamente como eu planejei. Enquanto ele e Sofia se deleitavam com a notícia da minha desintegração, eu estava no meu estúdio em casa, não chorando sobre projetos antigos, mas construindo a estrutura da ruína deles. A primeira viga desta nova construção seria a lealdade, um material que eles desconheciam completamente. Meu primeiro e único telefonema foi para Lucas, um jovem analista de TI que eu havia tirado da obscuridade e transformado em um dos melhores da empresa. Eu vi nele uma genialidade que os outros ignoravam, uma mente que via sistemas e padrões onde outros viam apenas código. Mais importante,
Eu vi nele uma decência que era uma anomalia no nosso mundo corporativo. Encontrei-o em um café anônimo, longe dos olhos curiosos do centro financeiro. Ele chegou preocupado, esperando encontrar a mulher devastada que as fofocas descreviam. Em vez disso, encontrou a imperatriz. Sem rodeios, expliquei a situação, não com emoção, mas com a precisão de um briefing de projeto. Não pedi ajuda, ofereci uma parceria. A lealdade dele não era a Ricardo, o showman, mas a empresa que eu, a arquiteta, havia construído. Seus olhos, antes cheios de pena, agora brilhavam com uma fúria justa. Ele não hesitou. Ele estava dentro. Naquela mesma noite, Lucas me entregou o que eu mais precisava: uma chave mestra digital, um acesso VPN anônimo e com privilégios de administrador aos servidores da Bastos em Alencar. De repente, o império que eles pensavam ter me roubado estava nu diante de mim, suas entranhas digitais expostas na tela do meu computador. Minha primeira incursão não foi aleatória. Fui direto aos arquivos do Projeto Vértice. Eles contavam que eu estaria evitando qualquer coisa que me lembrasse daquela noite. Mas, para mim, não era mais um monumento de amor. Era a cena do crime. E como toda arquiteta, eu conhecia cada planta, cada contrato, cada linha de código orçamentário. Eu sabia exatamente onde procurar pelas rachaduras que eles haviam criado para desviar os fundos. Eles usaram minha obra-prima para me destruir. Eu a usaria como um mapa para o cofre deles, um caminho direto para o coração de sua traição. Não demorou muito. Escondida sob camadas de subcontratos e empresas de fachada com nomes inócuos, estava a artéria principal da fraude. Uma cláusula de consultoria internacional, aprovada com minha assinatura digital forjada meses antes, que desviava 3% de cada fatura de construção para uma holding nas Ilhas Cayman, que, por sua vez, alimentava a conta na Suíça. O nome da holding? SP Innovations. Sofia Prado. A arrogância deles era estonteante. Eles não se deram ao trabalho de serem criativos. Tão certos estavam de que eu jamais olharia. Ver o nome dela ali, ligado ao desvio sistemático do dinheiro que eu gerei, não me trouxe dor. Trouxe uma satisfação gélida, a mesma que um engenheiro sente ao confirmar um ponto de falha estrutural. A primeira prova crucial estava segura, criptografada em um disco rígido que se tornou o primeiro tijolo no meu muro de evidências. Com a trilha do dinheiro mapeada, a fase de coleta de provas evoluiu para uma sabotagem sutil. A guerra silenciosa havia começado. Meu alvo principal era um novo grande negócio que Ricardo e Sofia estavam tentando fechar. Uma parceria com um conglomerado russo para desenvolver uma série de resorts de luxo, usando projetos que eu sabia serem variações roubadas de meus conceitos não utilizados. Através do meu acesso, comecei a tecer o caos. Não era nada que pudesse ser rastreado. Uma pequena alteração na especificação de um tipo de aço em uma planta, tornando-o incompatível com os padrões europeus dos russos. Um atraso de microsegundos inserido na comunicação entre seus servidores e os dos investidores. O suficiente para corromper arquivos de projeções financeiras complexas de forma intermitente. Eram pequenos grãos de areia nas engrenagens perfeitamente lubrificadas da máquina deles. O primeiro sinal de que minha estratégia estava funcionando veio através de Lucas. Ele me encaminhou uma cadeia de e-mails internos. Ricardo estava furioso. Um relatório de viabilidade para os russos havia chegado com dados corrompidos pela terceira vez. Ele acusava o departamento de TI de incompetência. Mas a frustração em suas palavras era direcionada a Sofia, que era a responsável direta pela apresentação. Pude imaginá-la, tentando se defender. Sua calma calculada começando a rachar sob a pressão de um chefe que também era seu amante. Ela, a analista brilhante, de repente parecia inepta. A semente da desconfiança que eu plantei entre eles estava começando a germinar no solo fértil de sua própria ganância e paranoia, e eu observava tudo de longe, regando-a com o silêncio. O próximo passo era psicológico. Ricardo construiu sua carreira sobre uma imagem pública impecável. Era hora de manchá-la. Usando uma rede anônima,
Vazei uma nota para um colunista financeiro conhecido por seu desprezo por Ricardo. A nota era vaga, mas venenosa, sugerindo que fontes internas, na Bastos em Alencar, estavam preocupadas com uma liderança errática e decisões de alto risco, após a recente e conturbada mudança pessoal do CEO. Eu não precisei dar nomes. O colunista conectou os pontos com prazer sádico. A matéria saiu 2 dias depois, não na primeira página, mas em uma sessão de negócios influente o suficiente para fazer o telefone de Ricardo tocar. A sugestão de instabilidade era agora pública, um sussurro que poderia assustar investidores. A reação foi imediata. Lucas me informou que uma reunião de emergência foi convocada. O clima na empresa, antes de celebração e vitória, tornou-se pesado e desconfiado. Ricardo, obcecado com a ideia de um traidor em suas fileiras, começou a ver inimigos em toda a parte. Ele interrogou diretores, questionou a lealdade de gerentes e, o mais delicioso de tudo, aumentou a pressão sobre Sofia. Se ela era a mente analítica que afirmava ser, por que não previu esses problemas? Por que não conseguia controlar os vazamentos? A dinâmica de poder entre eles começou a se inverter. O mentor todo-poderoso agora parecia um tirano paranoico, e sua protegida brilhante estava se tornando o bode expiatório de seus fracassos crescentes. Eles estavam tão ocupados procurando por um inimigo interno que nunca pensaram em olhar para fora, para a mulher que eles acreditavam estar em casa, chorando em seu travesseiro. Enquanto eles se afogavam em sua própria desconfiança, eu continuei a extrair dados. Descobri os planos de voo de Ricardo para Zurique, as reservas de hotel em nome de Sofia para encontros secretos com os concorrentes russos, provando que ela planejava traí-lo também. E, o mais importante, e-mails criptografados entre os dois. Neles, discutiam abertamente a estratégia para me declarar mentalmente incapaz, usando meu luto como pretexto para tomar controle total da minha parte na empresa. Cada palavra era uma pá de terra na cova que cavavam para si mesmos. Eu arquivava tudo, cada prova um prego no caixão de seu império. A dor da traição inicial havia se transformado em um foco absoluto, uma clareza de propósito que me alimentava. A paranoia de Ricardo atingiu um novo pico quando um pagamento crucial para um fornecedor do projeto Vértice, acidentalmente, falhou. Foi uma simples alteração que fiz no sistema de pagamento agendado, mudando um dígito no número da conta. O resultado foi um atraso de 1 semana na entrega de materiais essenciais, custando à empresa uma multa contratual pesada e, pior, gerando mais uma notícia negativa na imprensa sobre a instabilidade operacional da construtora. Ricardo explodiu. Lucas me enviou uma gravação de áudio da sala do conselho, captada pelo microfone de um laptop. A voz de Ricardo era um trovão, acusando Sofia de sabotagem, de incompetência, de talvez ser ela a fonte dos vazamentos. A resposta dela era fria, defensiva, acusando-o de perdê-la sob pressão. O casal poderoso, os conquistadores, estavam se devorando vivos. A beleza da minha estratégia estava em sua invisibilidade. Cada golpe que eu desferia parecia um problema interno, um erro humano ou má sorte. Para eles, era como lutar contra um fantasma. Eles fortaleceram firewalls, contrataram consultores de segurança e fizeram seus funcionários assinarem novos acordos de confidencialidade, mas estavam procurando a ameaça no lugar errado. A ameaça não estava dentro de seus sistemas. Estava na mente da arquiteta que projetou a porra toda. Eu conhecia cada porta dos fundos, cada falha estrutural, cada vulnerabilidade humana, porque eu mesma as havia testemunhado, ou, em alguns casos, construído. Eles estavam tentando proteger um prédio de um terremoto, sem perceber que as fundações já estavam comprometidas, minadas por dentro pela pessoa que as colocou lá. Meu próximo movimento foi o mais audacioso até então. Eu sabia que o projeto revolucionário que eles apresentariam aos russos era uma de minhas criações mais complexas. Antes de ser expulsa, eu havia deixado uma bomba-relógio lógica no arquivo CAD principal,
Um presente de despedida que eu mesma havia esquecido até aquele momento. Era uma série de erros de cálculo estrutural sutis, programados para se revelarem apenas quando o projeto fosse submetido a um software de simulação de estresse de última geração. Exatamente o tipo que os meticulosos engenheiros russos usariam. A falha não seria apenas um erro, seria uma falha catastrófica, humilhante e legalmente desastrosa. Eles estavam prestes a vender um arranha-céu condenado, com o nome deles na escritura. Enquanto eles marchavam em direção ao seu próprio desastre, comecei a preparar o meu palco. Entrei em contato secretamente com os membros mais influentes do conselho, aqueles que eu sabia que valorizavam a estabilidade e o lucro acima da lealdade cega a Ricardo. Não revelei minhas provas, apenas plantei sementes de dúvida. Fiz perguntas inocentes sobre as projeções financeiras, sobre a estranha série de azares que a empresa vinha sofrendo, e sugeri que talvez a liderança de Ricardo, sem a minha mão estabilizadora, fosse mais volátil do que parecia. Eu não era a esposa vingativa. Eu era a cofundadora preocupada com seu legado, uma performance que eles aceitaram sem questionar, dada a minha reputação de ser a mente racional da dupla. O conflito entre Ricardo e Sofia tornou-se a trilha sonora da minha vingança. As discussões que antes aconteciam a portas fechadas agora transbordavam para os corredores, segundo os relatos de Lucas. A equipe estava desmoralizada. Os projetos estavam paralisados e os investidores estavam nervosos. A fachada de casal poderoso havia se desintegrado, revelando dois conspiradores gananciosos que não confiavam um no outro nem para servir um café. Eles estavam tão focados em sua guerra civil que não perceberam a ameaça externa se aproximando. Eles pensavam que estavam lutando pelo controle de um império, sem saber que estavam apenas reorganizando os móveis em um prédio prestes a ser demolido. A guerra silenciosa estava chegando ao seu clímax. Eu havia coletado as provas, semeado a discórdia e preparado a armadilha final. Eu os havia colocado sob uma pressão tão intensa que sabia que a próxima ação deles seria desesperada e imprudente. Eles me subestimaram, me descartaram como um dano colateral emocional em seu grande plano. Eles não perceberam que, ao me empurrar para as sombras, eles não me silenciaram. Eles apenas me deram o lugar perfeito para observar, planejar e construir minha obra-prima final. Não um prédio de vidro e aço, mas uma estrutura impecável de justiça. Eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando se tenta apagar a arquiteta. Ela simplesmente projeta uma saída melhor, deixando você para trás nas ruínas. A paranoia de Ricardo, segundo os relatórios criptografados de Lucas, havia metastatizado. Não era mais uma suspeita. Era uma febre que consumia cada decisão. Ele via traidores em cada sombra. Ouvia sussurros em cada corredor silencioso. O acordo com os russos, que deveria ser sua coroação, estava se desintegrando em uma série de falhas técnicas humilhantes e atrasos inexplicáveis. A pressão financeira aumentava a cada dia e, com ela, sua fúria se voltava para o alvo mais próximo e conveniente: Sofia. A dinâmica de poder entre eles havia se corroído completamente, transformando seus escritórios em um campo de batalha onde acusações voavam como estilhaços. Eles estavam presos em um labirinto de espelhos, atacando os próprios reflexos. Incapazes de conceber que a arquiteta do labirinto observava de cima, controlando cada parede móvel e cada beco sem saída. A fonte de seus problemas era um enigma que suas mentes, limitadas pela ganância, não conseguiam resolver. Foi Sofia, em um momento de brilhantismo perverso, que propôs a nova estratégia. Se não conseguiam encontrar o fantasma na máquina, talvez o problema não fosse a máquina, mas a maldição que pairava sobre ela. A maldição era eu. Minha existência. Minha participação de 50% na empresa, meu nome ainda gravado na porta ao lado do dele, tudo isso era um lembrete de um poder que ele não controlava totalmente. A lógica deles era desesperada e brutalmente simples. Para purificar o império, era preciso exorcizar a imperatriz fundadora. Eles chegaram à conclusão de que a sabotagem não era técnica,
mas uma consequência direta da minha instabilidade, do meu luto tóxico, que, de alguma forma, estava contaminando a empresa. Era uma narrativa insana, mas era a única que lhes permitia transformar sua incompetência em uma cruzada para salvar a companhia da mulher louca que a construiu. A retaliação deles não veio na forma de um e-mail furioso ou de uma ligação ameaçadora. Chegou em um envelope pardo, entregue por um oficial de justiça em uma manhã fria e cinzenta. O peso do papel em minhas mãos era desproporcional ao seu tamanho. Não era uma proposta de acordo, nem uma intimação para uma audiência de divórcio. Era uma petição legal para me declarar mentalmente incapaz, solicitando uma interdição judicial. As palavras saltavam da página, frias e clínicas. Colapso emocional, comportamento errático, incapacidade de tomar decisões racionais, um perigo para o patrimônio da empresa e para si mesma. Eles não estavam mais tentando me roubar, estavam tentando me apagar como ser humano, me transformar em uma não-pessoa, uma boneca de porcelana quebrada sob a tutela legal do homem que a estilhaçou. A guerra havia mudado de tabuleiro. Não era mais xadrez, era uma tentativa de aniquilação. O dossiê que acompanhava a petição era uma obra de ficção doentia. Continha testemunhos de antigos amigos e colegas, pessoas com quem eu jantei e celebrei, agora descrevendo meu luto como uma espiral de insanidade. Cada suspiro calculado que eu dei em público, cada lágrima falsa, cada momento de fragilidade encenada havia sido coletado e distorcido, transformado em prova da minha deterioração mental. Sofia, em sua declaração juramentada, descreveu-me como uma mentora que ela amava, mas que havia se perdido em delírios de perseguição após a separação, amigável. Ricardo era o marido sofredor, tentando proteger seu legado e a mulher que ele ainda respeitava, de si mesma. Eles haviam pego a máscara que eu usava para enganá-los e a estavam usando para me sufocar, para convencer um juiz de que a mulher por trás dela não existia mais. Pela primeira vez desde a noite da gala, senti um calafrio que não era de fúria, mas de um medo primordial, o medo de perder o controle. Meus planos dependiam do meu acesso, da minha autonomia, da minha capacidade de operar nas sombras. Uma interdição judicial me tiraria tudo isso. Meus bens seriam congelados. Meu acesso à empresa seria legalmente bloqueado. E cada movimento meu seria supervisionado por um tutor nomeado pelo tribunal, que, eles pediam na petição, fosse o próprio Ricardo. Era o checkmate que eu não havia previsto. Eles não estavam jogando para vencer a partida. Estavam tentando quebrar a minha mão para que eu nunca mais pudesse mover uma peça. A minha vingança silenciosa corria o risco de ser silenciada para sempre, não por um firewall ou por uma contra-espionagem, mas pelo golpe de uma caneta de um juiz. Minha advogada, uma mulher de aço chamada Clara, não adoçou a pílula. Sentada em seu escritório austero, ela folheou os documentos com uma expressão grave. Helena, isso é feio, extremamente feio, disse ela, seus olhos fixos nos meus. Eles construíram uma narrativa poderosa. No tribunal, a percepção muitas vezes supera a verdade. Eles a pintaram como uma Medeia moderna, uma mulher desprezada cuja dor a enlouqueceu. É uma tática misógina e medieval, mas funciona com uma frequência assustadora. Eles não precisam provar que você é clinicamente insana, apenas que suas decisões são regidas pela emoção a ponto de prejudicar os negócios. E eles têm testemunhas. A palavra dela pairou no ar, carregada de perigo. O sistema que eu esperava usar para obter justiça estava sendo armado para me destruir. A urgência agora era um veneno em minhas veias. O prazo para a primeira audiência era de 2 semanas. 2 semanas para desmontar uma mentira meticulosamente construída ao longo de meses. 2 semanas antes que a porta para os servidores da Bastos em Alencar pudesse ser fechada para mim para sempre. O tempo, que antes era meu aliado, meu campo de cultivo para a vingança, havia se tornado meu carrasco. A sabotagem sutil, os pequenos grãos de areia na engrenagem, não eram mais suficientes. Eu não podia mais me dar ao luxo de uma guerra de atrito.
Eu precisava de uma aniquilação total, um golpe tão devastador e inegável que não apenas encerrasse a batalha legal, mas pulverizasse o campo de batalha e todos que estavam nele. A complicação inesperada não me quebrou. Ela me deu o que eu mais precisava, um prazo final. Naquela noite, a arquiteta silenciosa deu lugar à estrategista de guerra. O plano original de uma implosão lenta e controlada foi descartado. Eu precisava de uma detonação. O palco para essa detonação já estava sendo montado por eles mesmos. A reunião extraordinária do Conselho de Administração, que Ricardo havia convocado para a semana seguinte, com o objetivo de usar a petição de interdição como alavanca para votar minha remoção forçada. Eles pensavam que seria a minha execução pública, a validação final de sua narrativa. Mal sabiam eles que estavam enviando convites para o seu próprio funeral. Aquela sala de reuniões não seria meu tribunal, seria meu teatro de operações, e a cortina subiria para o ato final da minha obra-prima. Liguei para Lucas no meio da noite. Minha voz não continha pânico, apenas o foco gelado de um cirurgião antes de uma operação de vida ou morte. Lucas, mudei o cronograma. A fase de coleta de dados acabou. Agora é a fase de armamento. Preciso de tudo o que você tem, e preciso agora. Quero cada e-mail, cada gravação, cada registro de transferência. Mas mais do que isso, preciso de algo que os condene não apenas por fraude, mas por traição mútua. Encontre o ponto em que Sofia planeja trair Ricardo. Todo parasita eventualmente procura um novo hospedeiro. Encontre. Não era um pedido, era uma ordem. A lealdade dele, que eu havia cultivado com respeito, agora seria minha arma mais afiada na luta pela minha sobrevivência. Enquanto Lucas mergulhava nas profundezas mais sombrias dos servidores, eu comecei a minha própria ofensiva psicológica. Entrei em contato com os 2 membros mais poderosos do conselho. 2 tubarões velhos que eu sabia que só eram leais ao cheiro de dinheiro e poder. Não mencionei a petição de interdição. Em vez disso, agi como a cofundadora preocupada. Falei sobre rumores de uma aquisição hostil, sobre a instabilidade que o acordo com os russos estava trazendo, e sugeri que eu tinha um plano de contingência, um projeto legado, que poderia garantir a estabilidade e o futuro da empresa, caso a liderança atual falhasse. Eu não pedi apoio, plantei uma semente de interesse próprio. Dei a eles uma alternativa viável ao caos de Ricardo. Um bote salva-vidas dourado para o qual eles poderiam pular quando o navio dele começasse a afundar. A pressão sobre Ricardo e Sofia era agora um caldeirão prestes a explodir. Por um lado, a negociação com os russos estava à beira do colapso devido às minhas sabotagens. Por outro, eles haviam iniciado uma guerra legal de alto risco contra mim. Uma aposta que exigia que eles mantivessem uma fachada de controle e estabilidade que simplesmente não possuíam mais. Eles estavam tentando equilibrar pratos em meio a um terremoto, e as rachaduras em sua parceria se aprofundavam a cada tremor. Eles se tornaram descuidados. Sua comunicação digital tornou-se mais desesperada e menos criptografada, exatamente como eu esperava. Eles estavam cometendo erros que Lucas estava lá para coletar. Foi na madrugada de uma quinta-feira, 3 dias antes da reunião do conselho, que Lucas me enviou o arquivo que mudaria tudo. Ele o chamou de A Joia da Coroa. Eram e-mails trocados entre Sofia e o principal concorrente dos russos, uma empresa alemã. Neles, Sofia oferecia vender não apenas os meus projetos roubados, mas também um dossiê completo sobre as vulnerabilidades financeiras e operacionais da Bastos em Alencar, informações que ela só poderia ter obtido como amante e confidente de Ricardo. Ela estava planejando uma traição dupla, um golpe que lhe daria capital para começar sua própria empresa sobre as cinzas de ambos os impérios. O e-mail final era a cereja no bolo, uma proposta de encontro em Genebra para finalizar o acordo, agendado para a semana seguinte à minha remoção do conselho. Segurando aquela prova, eu senti o poder voltar para minhas mãos. Não era mais apenas sobre a fraude que eles cometeram contra mim. Era sobre a fraude que eles estavam cometendo um contra o outro. Eu tinha a arma que poderia destruir não apenas a empresa deles,
mas a confiança fundamental que, mesmo em sua vilania, os mantinha unidos. Eu poderia expô-los como ladrões para o mundo, mas, mais deliciosamente, eu poderia expô-los como traidores um para o outro, na frente de todos que eles tentaram impressionar. A interdição, a arma que eles apontaram para a minha cabeça, havia se tornado o gatilho da minha própria arma, agora carregada e pronta para disparar. Passei as 72 horas seguintes em um estado de foco absoluto. Não dormi. Apenas trabalhei, montando minha apresentação para o conselho. Não era um documento de defesa, era um obituário. Cada prova foi catalogada, cada e-mail foi verificado, cada gravação de áudio foi transcrita e legendada. Eu teci as evidências em uma narrativa cronológica, uma história de ganância, arrogância e traição que era tão cativante quanto condenatória. Lucas transformou tudo em uma apresentação multimídia impecável, pronta para ser projetada na tela gigante da sala de reuniões. A arquiteta estava projetando sua cena final, garantindo que cada ângulo de câmera, cada ponto de luz e cada linha de diálogo servissem para maximizar a aniquilação. O dia da reunião chegou, envolto em uma tensão palpável. Eu me vesti não com as cores de luto que eles esperavam, mas com um terninho vermelho sangue, afiado e implacável. Ao entrar no prédio que ajudei a erguer, senti os olhares, pena, desprezo, curiosidade mórbida. Deixei que olhassem. Deixei que acreditassem na narrativa que Ricardo e Sofia haviam vendido tão bem. Cada olhar de pena era um prego a mais no caixão deles. Eles me viram como Daniel entrando na cova dos leões, uma vítima caminhando para o abate. Eles não perceberam que eu não era Daniel. Eu era o domador que havia passado semanas drogando a carne dos leões, esperando pacientemente o momento em que eles desabariam, impotentes, a meus pés. Na sala de reuniões, a atmosfera era glacial. Ricardo estava no comando, no auge de sua arrogância, com Sofia ao seu lado, um modelo de preocupação e competência. Eles distribuíram cópias da petição de interdição aos membros do conselho, suas vozes pingando falsa compaixão enquanto descreviam minha trágica queda. Eu permaneci em silêncio, observando cada rosto, medindo cada reação. Eu os deixei construir seu palco, erguer sua guilhotina, afiar a lâmina. Eu sabia que quanto mais alto eles subissem em sua torre de mentiras, mais devastadora seria a queda. E eu, a arquiteta, havia projetado aquela queda para ser absoluta, sem deixar um único tijolo sobre o outro. A escalada desesperada deles havia chegado ao seu pico. Era hora de eu cortar a corda. A tentativa de me silenciar legalmente foi o erro fatal deles, ao transformar a Guerra das Sombras em um espetáculo público. Eles me deram exatamente o que eu precisava: um palco e uma audiência cativa. Eles pensavam que estavam me encurralando, mas, na verdade, estavam me entregando o microfone. A arrogância deles os cegou para a possibilidade de que a mulher que eles consideravam emocional e instável pudesse ser capaz de uma lógica mais fria e de uma estratégia mais brutal do que qualquer coisa que eles pudessem conceber. Eles me subestimaram até o último segundo. E essa subestimação seria a causa de sua morte corporativa e pessoal. Enquanto Ricardo iniciava seu discurso, detalhando as razões pelas quais eu deveria ser removida para o bem da empresa, eu não sentia raiva. Eu sentia uma calma profunda. A calma de um engenheiro de demolição que já havia colocado todas as cargas no lugar e estava apenas esperando o momento certo para apertar o detonador. Ele falava sobre futuro, sobre visão, sobre uma nova era de prosperidade sob sua liderança, desimpedida. Cada palavra era um eco oco em um prédio que já estava condenado. Ele estava vendendo um sonho para uma sala de pessoas que, em poucos minutos, testemunhariam seu pesadelo se tornar realidade. O plano deles era simples: usar a ameaça da interdição para intimidar o conselho a votar a meu favor, consolidando seu poder antes que a negociação com os russos desmoronasse completamente. Era uma jogada de tudo ou nada, nascida do pânico. Eles precisavam de uma vitória rápida e decisiva para estancar a hemorragia de confiança e dinheiro.
O que eles não sabiam era que eu também estava em uma jogada de tudo ou nada. Mas a minha não era baseada no desespero. Era baseada em fatos, em provas irrefutáveis e em um conhecimento íntimo de cada fraqueza deles. Lucas estava pronto. Em um café do outro lado da rua, ele tinha controle total sobre a rede da sala de reuniões. A um sinal meu, um simples toque no meu celular, a apresentação de Ricardo seria interrompida e a minha começaria. Era um risco enorme. Se falhasse, eu seria expulsa pela segurança e a narrativa dele seria cimentada. Mas a arquitetura da minha vingança não permitia falhas. Cada contingência havia sido planejada. Cada firewall tinha uma porta dos fundos que eu mesma havia projetado anos atrás. Eles estavam jogando em meu território, seguindo minhas regras, mesmo sem saber. A vulnerabilidade que senti ao receber aquela intimação havia se transformado em uma armadura. O medo de ser silenciada se tornou a força motriz para garantir que minha voz, quando finalmente fosse ouvida, fosse um trovão que abalaria os alicerces de seu mundo. Eles queriam me transformar em uma vítima, uma nota de rodapé trágica em sua história de sucesso. Em vez disso, eles me forçaram a me tornar a protagonista, a autora e a diretora do capítulo final, onde os vilões não apenas perdem, mas são desmantelados peça por peça, sua maldade exposta sob os holofotes que tanto cobiçavam. A ironia era deliciosa. Para me destruir, eles precisavam me trazer de volta ao centro do palco, o mesmo lugar onde minha humilhação começou. Eles acreditavam que estavam repetindo seu maior triunfo, mas estavam apenas me dando a chance de reescrever o final. A gala do Projeto Vértice foi o prólogo deles. A reunião do conselho seria o meu epílogo. Um epílogo escrito não com lágrimas, mas com a tinta indelével da justiça. A escalada deles não foi apenas um ato de desespero. Foi a justificação final para a minha aniquilação total. Eles não se contentaram em roubar meu trabalho, meu dinheiro e meu marido. Eles tentaram roubar minha mente, minha identidade, minha própria agência como ser humano. Ao fazerem isso, eles cruzaram uma linha que transformou minha vingança de uma questão de negócios para uma questão de sobrevivência e recuperação da alma. Eles não mereciam apenas a derrota, mereciam o esquecimento, e eu estava prestes a lhes dar exatamente isso. Ricardo gesticulava, sua voz enchendo a sala com promessas vazias. Ele estava no controle, o mestre do universo. Olhei para Sofia, que me observava com um misto de pena e triunfo. Ela realmente acreditava que havia vencido. A analista brilhante, a mestre em avaliar riscos, não conseguiu ver o penhasco para o qual estava marchando com um sorriso no rosto. Ambos estavam cegos, dopados pelo poder e pela arrogância, dançando na beira de um vulcão que eu estava prestes a fazer entrar em erupção. O momento estava se aproximando. Ricardo estava concluindo sua fala, preparando-se para chamar a votação que selaria meu destino. Senti o peso do meu celular na mão. Era mais do que um dispositivo. Era um detonador. O culminar de meses de planejamento, de noites sem dormir, de uma dor que eu havia transformado em combustível. Todo o império deles, toda a sua teia de mentiras, estava prestes a ser desfeito por um único toque em uma tela de vidro. Eles me encurralaram. Eles me forçaram a uma posição onde a única saída era a destruição mútua. A diferença era que eu havia construído um abrigo antiaéreo para mim, enquanto eles estavam parados no Marco Zero, admirando a beleza da bomba que não sabiam que estava prestes a cair sobre suas cabeças. A luta pela sobrevivência estava prestes a terminar, e eu seria a única sobrevivente. A petição de interdição foi a maior arma que eles poderiam ter me dado. Ela removeu qualquer dúvida, qualquer hesitação que eu pudesse ter sobre a magnitude da minha retaliação. Eles provaram que não havia limites para sua crueldade e, ao fazerem isso, me libertaram para ser igualmente impiedosa em minha busca por justiça. Não havia mais espaço para misericórdia, apenas para a execução de um plano perfeitamente arquitetado. Eles me transformaram em uma lutadora. A imperatriz silenciosa que operava nas sombras foi forçada a sair para a luz, não como uma suplicante, mas como uma guerreira.
Eles queriam quebrar meu espírito, mas apenas o temperaram em aço. Cada ação desesperada que tomaram apenas fortaleceu minha resolução e justificou a tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. O medo que senti foi real, mas durou apenas um instante. Foi o medo de um mergulhador no topo de um penhasco antes do salto. Uma vez que a decisão de pular é tomada, o medo se transforma em foco, em adrenalina, em uma queda controlada em direção a um objetivo claro. Eu estava no ar, caindo em direção ao meu clímax. E eles eram a superfície imóvel que se despedaçaria com o meu impacto. Ricardo fez uma pausa dramática. E agora, peço ao Conselho que vote pela remoção imediata de Helena Alencar, para proteger o futuro desta grande empresa. O silêncio na sala era pesado, expectante. Era o meu sinal. Meus dedos se moveram. O show estava para começar. Eles não entenderam a natureza da besta que cutucaram. Eles pensaram que estavam lidando com uma esposa de coração partido. Eles não perceberam que estavam em guerra com a arquiteta que conhecia cada viga de sustentação e cada ponto de falha da casa que eles pensavam ter roubado. E eu estava prestes a demolir a casa com eles dentro. A escalada desesperada deles foi o seu último ato. Um ato de arrogância e pânico que selou seu destino de forma mais eficaz do que qualquer plano que eu pudesse ter concebido sozinho. Eles correram de cabeça para a minha armadilha, convencidos de que era o caminho para a vitória. Minha mão estava firme. Meu coração, uma batida calma e constante. A mulher que eles humilharam naquela gala não existia mais. Em seu lugar, estava a personificação da consequência. Ricardo olhou para mim, um sorriso de escárnio em seus lábios, esperando que eu chorasse ou protestasse. Em vez disso, eu lhe dei um pequeno sorriso. O sorriso de uma imperatriz prestes a retomar seu trono. E então, eu apertei o botão. No instante em que Ricardo pediu a votação, meu polegar deslizou pela tela fria do celular. Não houve um som, nem um clique, apenas uma causa e um efeito imediatos. As telas gigantes atrás dele, que exibiam o logotipo da Bastos em Alencar, piscaram e morreram. A sala de reuniões mergulhou em um silêncio abrupto, quebrado apenas pelo murmúrio confuso dos membros do conselho. Ricardo se virou, irritado, pronto para gritar com a equipe de TI. Mas então, as telas voltaram à vida, não com seu logotipo, mas com o meu. Um fundo preto, com uma única frase em letras brancas e nítidas. Auditoria final. Por Helena Alencar. Senti o peso de todos os olhares se voltando para mim. Eu não disse uma palavra, apenas inclinei a cabeça levemente. Um convite silencioso para que assistissem ao desmoronamento de seu mundo. O show havia começado, e eu era a única diretora. A primeira imagem a surgir foi a do contrato do Projeto Vértice, com um close cirúrgico na minha assinatura. Ao lado, um laudo pericial grafotécnico, encomendado secretamente, declarava uma falsificação digital de alta qualidade. Minha voz, gravada e calma, preencheu a sala, narrando a trilha do dinheiro como se fosse a planta de um edifício. A partir desta assinatura forjada, 3% de cada fatura de construção foram desviados. Um organograma complexo se desenhou na tela, conectando a Bastos em Alencar a uma holding nas Ilhas Cayman, ASP Innovations, e de lá para uma conta numerada em Zurique. Extratos bancários preencheram a tela, mostrando milhões de dólares fluindo para o paraíso fiscal. Ricardo empalideceu, seu rosto se transformando em uma máscara de gesso. Ele olhou para Sofia, mas ela estava hipnotizada pela tela, vendo sua suposta genialidade exposta como um roubo vulgar. A apresentação transitou suavemente para o próximo capítulo. Lealdade. Uma gravação de áudio começou a tocar. A voz de Sofia, clara como cristal, em uma chamada de vídeo. O conglomerado alemão está oferecendo o dobro, dizia ela a um interlocutor invisível. Assim que Ricardo remover Helena, ele se tornará vulnerável. Eu entregarei a vocês não apenas os projetos dela, mas toda a estrutura interna da Bastos em Alencar. Ele não verá de onde veio o golpe.
O rosto de Ricardo se contorceu em uma careta de pura incredulidade e fúria. Ele se virou para Sofia, e pela primeira vez, viu o verdadeiro veneno em seus olhos. Ele começou a dizer, mas sua voz foi abafada pela minha, na gravação, que continuava a expor os e-mails dela com os concorrentes alemães. A aliança deles não se desfez. Ela se desintegrou em uma explosão de traição mútua, para o deleite de uma plateia horrorizada. O golpe de misericórdia foi técnico, frio e inegável. A tela agora mostrava o projeto revolucionário que eles haviam acabado de apresentar. Um design visionário. Minha narração zombou sutilmente, com uma pequena falha. Uma simulação de estresse estrutural começou a rodar. Linhas vermelhas de tensão se espalharam pela estrutura virtual do arranha-céu como veias doentes. Em segundos, sob a força de um vento simulado, a torre virtual se torceu e desabou em uma nuvem de pixels e poeira digital. Uma falha catastrófica programada por mim mesma, esperando que a ganância superasse a devida diligência, explicou minha voz. Vocês estavam prestes a vender um mausoléu de vidro e aço para seus investidores. O silêncio na sala era agora um túmulo. O horror nos rostos dos investidores era a minha vitória mais doce. A tela ficou preta novamente. E um novo logotipo surgiu. Elegante e poderoso. Alencar Legado. A Bastos em Alencar, como vocês conhecem, está insolvente e morta. Minha voz anunciou. Não com raiva, mas com a finalidade de um obituário. Mas o futuro não está. O verdadeiro projeto Vértice e todos os outros que foram roubados estão patenteados em meu nome. Câmeras ocultas, que eu havia pedido para instalar, mostraram os rostos dos 2 tubarões do conselho que eu havia contatado. Eles trocaram um olhar e um leve aceno de cabeça. Na verdade, continuei, os principais investidores desta sala já receberam propostas para se juntarem a Alencar Legado. Propostas que, eu entendo, eles já aceitaram. A mudança de poder foi instantânea. Uma onda de choque que reorganizou toda a hierarquia da sala em um único momento. Eu me levantei, e a minha imagem na tela desapareceu, deixando-me como o único foco de atenção. Ricardo e Sofia estavam agora de pé, gritando um com o outro, uma cacofonia de acusações sobre quem havia traído quem primeiro. Era patético. Vocês dois, eu disse, minha voz cortando o caos como um bisturi, estão discutindo sobre as cinzas. O fogo já passou. Ricardo se virou para mim, os olhos injetados de ódio. Você não pode fazer isso. Eu vou te destruir. Sua ameaça era o último suspiro de um homem afogado, oco e impotente. Eu não respondi. Em vez disso, olhei para a porta principal da sala de reuniões, que se abriu naquele exato momento. O tempo, como tudo naquela manhã, era perfeitamente arquitetado. Não eram seguranças. Eram 3 homens e uma mulher em ternos escuros, exibindo distintivos da Polícia Federal. Lucas havia enviado o dossiê completo para a Divisão de Crimes Financeiros 5 minutos antes do início da minha apresentação. O agente líder, um homem com um rosto que não conhecia sorrisos, caminhou calmamente em direção à mesa. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos em Ricardo e Sofia, que haviam congelado no meio de seus gritos. Ricardo Bastos, Sofia Prado, disse o agente, sua voz ressoando no silêncio mortal. Vocês estão presos sob suspeita de fraude, falsificação e espionagem industrial. Por favor, coloquem as mãos onde eu possa vê-las. O som metálico e seco das algemas se fechando foi o aplauso final que eu precisava. Enquanto eles eram escoltados para fora, humilhados e derrotados, eu peguei minha pasta da mesa. Não olhei para trás. Caminhei pela sala, passando pelos rostos chocados dos membros do conselho, que agora me olhavam com uma mistura de medo e respeito. Eu não era mais a esposa traída, a vítima, a mulher instável. Eu era a força da natureza que havia limpado o tabuleiro. Ao sair pela porta, para o corredor onde minha nova vida começava, eu não sentia alegria eufórica, nem o calor da vingança. Senti apenas o silêncio da ordem restaurada, da justiça executada, do projeto concluído.
A imperatriz silenciosa havia falado, e seu império, agora purificado, estava pronto para ser reconstruído. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Deixei a sala de reuniões para trás. Um campo de batalha onde eu era a única sobrevivente. O caos que se instalou após a minha saída, os gritos, as acusações, o som metálico das algemas, era um ruído distante, o eco de um mundo que eu já havia demolido. Eu não sentia a euforia que alguns poderiam esperar, nem o calor da vingança satisfeita. O que eu sentia era uma calma profunda, a tranquilidade de um arquiteto que observa sua obra concluída, exatamente como projetada. Cada peça havia se encaixado. Cada viga de sustentação do império deles havia cedido sob o peso preciso da verdade. Ricardo e Sofia não foram derrotados por um ato de paixão, mas pela lógica fria e implacável que eles tanto subestimaram. Eles foram anulados pela mesma mente que um dia projetou seus sucessos. E enquanto eu caminhava pelo corredor, sob os olhares atônitos de todos, eu não era mais a esposa traída. Eu era a consequência inevitável de suas próprias ações, a arquiteta da justiça final. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia financeira e social como um tsunami. O nome Bastos em Alencar tornou-se sinônimo de um dos colapsos corporativos mais espetaculares e rápidos da década. Ricardo e Sofia não eram mais os queridinhos da alta sociedade. Eram os rostos da ganância e da traição. Suas fotos de gala agora justapostas com as imagens humilhantes de suas prisões. O meu nome? Helena Alencar, que por 20 anos fora sussurrado apenas nos círculos internos da arquitetura. Agora estava em todas as manchetes. Eles não me chamavam de vítima. Chamavam-me de a Imperatriz Silenciosa, a Estrategista Fantasma, a Fênix do Mercado Imobiliário. A narrativa que eles tentaram escrever sobre a minha insanidade foi completamente incinerada e substituída pela verdade da minha genialidade e resiliência. Eu não precisei dizer uma palavra à imprensa. As provas que apresentei falavam por si, compondo uma sinfonia de destruição que ecoava em cada noticiário. Bastos em Alencar não foi adquirida, foi dissecada. Como um cirurgião removendo um tumor maligno, eu supervisionei a dissolução da empresa que ajudei a criar. Declarei falência, um ato necessário para limpar a podridão que havia se instalado em suas fundações. Os ativos podres, as dívidas fraudulentas e os contratos manchados pela corrupção deles foram deixados para morrer com o nome que eles profanaram. No entanto, os ativos valiosos, os projetos promissores, a tecnologia de ponta e, mais importante, o talento humano leal que havia sido sufocado pela tirania de Ricardo foram cuidadosamente extraídos. Eu não estava salvando o império deles. Eu estava resgatando os materiais de construção para erguer o meu, sobre um terreno limpo e purificado. A queda deles não foi apenas uma derrota. Foi a terraplenagem necessária para a minha nova ascensão. Um processo de demolição controlada que abriu espaço para algo muito maior. Das cinzas, a Alencar Legado nasceu, não como uma continuação, mas como uma reinvenção. Os investidores que haviam aceitado minha proposta secreta migraram em massa, trazendo consigo um capital que superava em muito o que a antiga empresa jamais sonhara em ter. Meu novo escritório, localizado no andar mais alto de um dos meus próprios edifícios, era um santuário de minimalismo e poder, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, que era, agora, indiscutivelmente, o meu domínio. Lucas, meu fiel aliado, não era mais um analista de TI. Ele se sentava ao meu lado como chefe de tecnologia e segurança, com uma participação acionária que o tornava um homem rico e um dos pilares da minha nova estrutura. Nossa fundação não era um contrato de casamento baseado em mentiras, mas um pacto de lealdade mútua e genialidade compartilhada. Estávamos construindo um legado, não um negócio. Recebi um relatório detalhado do meu advogado sobre o destino de Ricardo.
Condenado a uma longa sentença por múltiplos crimes financeiros, ele foi despojado de tudo. Sua fortuna, congelada. Seus bens, liquidados para pagar as multas e os credores. O homem que vivia para a admiração dos outros, que se vestia com o poder como uma armadura, agora usava um uniforme de presidiário e era apenas um número em um sistema. As notícias diziam que ele estava irreconhecível. Um homem quebrado que passava os dias em silêncio apático. Ele havia perdido mais do que sua liberdade. Ele havia perdido sua identidade. A persona grandiosa que ele construiu sobre as minhas ideias. A maior prisão para um narcisista não são as grades, mas o espelho que reflete o nada. E eu, com a minha vingança, havia lhe dado um espelho quebrado para a eternidade. Sofia, a mestre estrategista, encontrou um destino igualmente irônico. Sua tentativa de traição dupla foi usada pela promotoria para negar qualquer acordo de delação. Ela recebeu uma sentença quase tão longa quanto a de Ricardo. Sua mente brilhante, agora confinada a uma cela de 2 por 3 metros. A mulher que mapeou minhas vulnerabilidades para me saquear falhou em mapear a consequência mais óbvia, a de que um predador maior sempre existe. Ela via Ricardo como um degrau e a mim como um obstáculo, sem perceber que estava jogando um jogo cujas regras foram escritas por mim. Sua ambição, sua maior arma, tornou-se a causa de sua própria aniquilação. Em seus arquivos, a polícia encontrou planos detalhados para sua futura empresa, construída sobre as ruínas da minha. A ironia era que a única coisa que ela construiria nos próximos anos seria um histórico de bom comportamento. A mulher que entrou naquela sala de reuniões não foi a mesma que saiu para o mundo. A fúria gelada que me moveu por meses havia se dissipado, não deixando um vácuo, mas um núcleo de aço temperado. A dor da traição, que antes parecia uma ferida aberta, agora era uma cicatriz, um lembrete não da dor, mas da minha capacidade de sobreviver a ela e me tornar mais forte. Eu não precisava mais do silêncio como um escudo ou uma arma. Minha voz, quando eu a usava, era calma, medida e carregada de uma autoridade inquestionável. Eu descobri que o verdadeiro poder não estava em operar nas sombras, mas em possuir a luz, em ficar no centro do palco sob meus próprios termos e comandar a atenção não com carisma fabricado, mas com competência inegável. A imperatriz não era mais silenciosa. Ela simplesmente escolhia suas palavras com o cuidado de um arquiteto, escolhendo a pedra angular de uma catedral. Chamei Lucas ao meu novo escritório, o sol da tarde banhando a sala em tons dourados. Ele entrou, ainda com um ar de admiração que não havia diminuído. Apontei para a cadeira à minha frente. Lucas, lealdade é a única moeda que não pode ser falsificada. Comecei. Você me deu a sua quando eu não tinha mais nada. E isso é algo que um império não pode comprar. Deslizei um documento pela mesa de mogno polido. Era o contrato social da Alencar Legado. Eu não estou lhe oferecendo um bônus ou um cargo. Estou lhe oferecendo uma parceria. 20% da empresa. Você não é meu funcionário. Você é um cofundador. Seus olhos se arregalaram, a compreensão demorando a se assentar. Vi a emoção genuína em seu rosto, a prova de que a minha nova fundação era sólida. Estávamos construindo sobre rocha, não sobre areia. O primeiro ato oficial da Indy Alencar Legado foi simbólico e absoluto. Adquiri os direitos de nome do Projeto Vértice, no leilão de falência por uma fração de seu valor. Em uma cerimônia discreta, mas amplamente coberta pela imprensa, a placa de mármore na entrada do arranha-céu foi substituída. O nome Bastos e Alencar foi removido, e em seu lugar, gravado em letras de platina, surgiu Edifício Helena Alencar. Não era um ato de ego, mas de correção histórica. Era a minha assinatura indelével na paisagem da cidade, a recuperação pública do meu legado. Cada pessoa que olhasse para aquele pináculo de vidro e aço saberia quem o concebeu, quem o sonhou e quem o reivindicou das cinzas da traição. Era a minha obra-prima.
agora batizada com o nome de sua única e verdadeira criadora. A imprensa me caçava, não mais como a esposa traída em busca de uma citação sensacionalista, mas como o novo titã do mercado, ávidos por minha visão. Concordei com uma única entrevista, para a revista de negócios mais respeitada do mundo. Sentei-me, não na defensiva, mas no controle total da narrativa. Quando me perguntaram sobre vingança, minha resposta foi calma e precisa. Isto não foi vingança. Foi uma auditoria. Eu encontrei uma falha estrutural na minha antiga empresa e a corrigi da forma mais eficiente possível. Acontece que a falha era humana. Minhas palavras ecoaram pela comunidade empresarial, não como as de uma mulher amarga, mas como as de uma líder implacável que não tolerava nem incompetência ou a deslealdade. Eu me tornei um estudo de caso, um exemplo de como transformar a maior das humilhações na maior das vitórias. Naquela noite, da cobertura do meu novo prédio, o edifício Helena Alencar, eu olhava para a cidade. As luzes se estendiam até o horizonte como um circuito neural de possibilidades infinitas. Eu podia identificar cada um dos meus projetos, cada marca que deixei nesta metrópole. Por anos, eu os vi como monumentos ao nós. Agora, eu os via pelo que realmente eram. Monumentos a mim. Eram testemunhas silenciosas da minha jornada, da mulher que construiu um império nas sombras e que renasceu para governá-lo sob a luz. O ar estava frio, mas eu não sentia nada além de calor. Uma energia que emanava de dentro. A certeza de que meu futuro não seria mais definido por ninguém além de mim mesma. A cidade não era apenas o meu lar. Era a minha tela em branco e eu estava apenas começando a desenhar. Eles tentaram me apagar, me transformar em uma nota de rodapé na história que eles estavam escrevendo. Eles falharam em entender a lição mais fundamental da arquitetura. Uma estrutura só é tão forte quanto sua fundação. E a fundação do império deles era eu. Ao me removerem, eles garantiram o colapso de tudo. Eles queriam que eu desaparecesse, mas em vez disso, me forçaram a me tornar a estrutura mais forte de todas. A minha vingança não foi a destruição deles. Esse foi apenas um efeito colateral. A minha verdadeira vitória foi a minha própria reconstrução. A imperatriz silenciosa encontrou sua voz, e seu nome não seria mais sussurrado nas sombras. Seria gravado em aço e vidro, no topo do mundo, para que todos vissem. Eu não era mais a arquiteta de edifícios. Eu era a arquiteta do meu próprio destino.